aí, galera, estamos aqui com o Fábio Betti, mentor em comunicação e empreendedorismo, sócio e consultor da Coral, jornalista formado na PUC, coautor de 2 livros, professor de comunicação e pensamento complexo e autor do seu mais novo livro, Mortes e Renascimentos na Quarentena. E hoje ele veio aqui contar e compartilhar um pouquinho da sua experiência com a gente. Obrigada, Fábio, por estar aqui com a gente. E para começar, gostaria de te perguntar, para você se apresentar um pouco e contar um pouquinho da sua história. Obrigado, Dora, pelo convite. Um prazer estar aqui conversando com vocês, né? Eu tenho 55 anos, como foi colocado, eu sou jornalista de formação, filho da PUC, mas eu nem sempre pensei em fazer jornalismo. Primeiro eu tentei ser engenheiro, não deu muito certo, não era meu mundo a engenharia e a parte de exatas, e acho que isso é comum com muitos jovens, né? A gente precisa experimentar para a gente descobrir o que a gente quer fazer. E na minha trajetória eu já empreendi algumas vezes. Eu brinco que aos 20 e poucos anos eu fui empreendedor precoce, eu já faria a minha primeira empresa. Eu tentei montar uma produtora de vídeo mais de 30 anos atrás que não deu certo. Então acho que isso também fala um pouco sobre mim. Já tive agência de comunicação, já fui executivo e atualmente sou sócio de uma consultoria que ajuda pessoas e organizações em processos de transformação, né? E eu moro, a pandemia deu um empurrãozinho para nós aqui na nossa família, da gente decidir largar São Paulo, a cidade, para morar no interior. Então eu moro no meio do mato, com 2 cachorros, algumas galinhas, e eu brinco um monte de bicho solto, né? Passarinho, gambazinho, ouriço e algum coati, alguns outros animais que aparecem aqui. Que legal. E como a Dora comentou no início, o Fábio recentemente lançou um livro, Mortes e Renascimentos na Quarentena, que fala muito sobre o fluxo da vida e ciclos de renovação. Fábio, eu queria que você contasse um pouquinho sobre como foi o processo de desenvolvimento do livro. Marina, não sei se é um ditado, né, mas é uma frase famosa, né, que para uma pessoa se realizar, ela precisa plantar uma árvore, fazer um filho e escrever um livro, né? Eu já plantei talvez centenas de árvores, eu tive a oportunidade de ter 2 filhos e faltava escrever um livro meu só, né? Eu tinha participado de algumas outras obras de outros autores, né, grupos coletivos e tudo mais, né? E foi muito interessante porque para eu poder escrever o livro, eu precisei ficar sem voz, né? E fazer aqui uma explicação. Eu, no ano passado, tive um câncer de tireoide, que é o famoso câncer, se é para ter um câncer que seja de tireoide, que é a frase que eu mais ouvi desde que eu descobri isso, que é o câncer mais simples, mais fácil de tratar. Só que depois de eu retirar a tireoide em agosto do ano passado, às vezes dá um tipo de efeito colateral, que é você ter algum problema vocal, né? Então eu fiquei basicamente 40 dias com uma corda vocal paralisada, só uma corda funcionando, a outra parada, e aí eu não conseguia falar, né? Então, nesse período exato de 40 dias, acabou acontecendo o livro. Eu escrevi ele em 40 dias. No primeiro episódio, quando eu saí do hospital, e todo dia eu tinha vontade de escrever algo, né? Então, foi um processo criativo intenso. Demorei 55 anos para escrever o primeiro livro, e quando ele sai num processo, digamos assim, muito em fluxo, né? A ideia do livro, na verdade, é para refletir sobre não só a morte de uma determinada voz, que eu tinha, o renascimento de outro, né? Mas, sobretudo, a respeito das mortes e renascimentos que a gente vive no dia a dia, né? Todos nós. E, sobretudo, numa situação de exceção, de uma crise, que realmente provoca em cada um de nós uma reflexão do que eu eventualmente vou fazer diferente, porque eu já estou sendo obrigado a fazer diferente, né? Eu estou privado da minha liberdade, do contato com os meus amigos, estou com medo, né? Várias emoções acontecendo nesse processo. Então, é uma reflexão, sim, que obviamente vai além da própria reflexão que eu faço sobre o que uma tireoide, que é, por acaso, né, o formato de uma borboleta, que é o maior símbolo, talvez, de transformação que a natureza nos presenteia, né? Porque em certo sentido, a larva, ou né, a, aquilo que antes não era uma borboleta precisa morrer, né, para que a borboleta venha a nascer, né? A lagarta, na verdade, na larva, né, a lagarta ela não se transforma diretamente em borboleta,
ela primeiro ela se liquefaz, né? Ela deixa de existir para que aí venha a borboleta. E acho que isso que a vida talvez nos ensine no dia a dia, né? Pequenas mortes que ajudam a gente a deixar de fazer algo, a deixar de ser algo para realmente poder ajudar a existir o outro algo, a nascer um outro algo. Essa é a história cabeçuda sobre o livro. Muito interessante. E, Fábio, muitas pessoas com a pandemia, elas estão tendo aquela sensação de não estarem aproveitando a vida do jeito que deveriam, né? E no nosso caso, por exemplo, os primeiros anos de faculdade, não consegui arrumar estágio agora de primeira, né? O que você acha sobre isso, né? Que dica você daria para esses jovens? Olha, eu tive a sorte de ser jovem sem pandemia, né? Porque não deve estar fácil para vocês. Bom, eu tenho 2 filhos jovens, né? Um de 19 e um de 24. O de 24 fazendo medicina 5º ano, o de 19 fazendo 2º ano de veterinária. A vantagem é que o mais velho, mais ou menos no meio da pandemia, as aulas voltaram, porque, né, trabalho o médico, para ser formado, ele precisa ter aula dentro do hospital. Então, né, as aulas no hospital voltaram e permitiu ele outra vez experimentar esse espaço, né, acadêmico, de ensino presencial, que é muito importante. O mais novo, basicamente, tudo aquilo que é bacana no primeiro ano de faculdade, ele foi privado, né? Que é aquela porra-louquice, festa, né? Diversão também, poder curtir os amigos e tudo, ele foi privado. Então, eu sou bem empático, né? Porque eu confesso que para mim ficar tranquilo no meio do mato foi bacana, mas eu vejo como para os meus filhos é difícil, né? Porque é um momento onde você quer ter muito contato, você quer estar junto, você quer estar na balada, você quer estar na festa, você quer fazer tudo isso, né? Então, primeira coisa acho que a gente precisa ser empáticos, né? Pelo que vocês estão vivendo, que nenhum de nós adultos viveu, então a gente não sabe como é que é, né? Então, acho que a primeira coisa é essa. A segunda é assim, acho que tem uma frase que no começo da pandemia se falava muito, a gente parou de falar porque acho que deu azar, né? Porque é o vai passar, né? A gente começou, não, vai passar, a gente faz mais de 1 ano e meio que esse negócio não passa, né? E parece que a gente está voltando, entre aspas, à normalidade, mas a pandemia não voltou ainda à normalidade, ou seja, ela não deixou de existir, né? Então, mas o fato é que num horizonte de vida, né, perder 1 ano, 2 anos é relevante, mas ao mesmo tempo, né, você tem como voltar a viver uma vida saudável e tudo, né? Porque já passaram, né, quase 2 anos. Então, acho que a segunda dica é aquela coisa do adulto, né? Ter paciência, porque vai passar, né? E a terceira, assim, o que eventualmente, porque todo ser humano, né, na verdade todo ser vivo, quando diante de uma crise, de uma situação adversa, é um grande convite para você fazer algo diferente, você evoluir, você se transformar, né? Eu sou jornalista, mas eu estudei bastante tempo biologia também, gosto muito de evolução. Então, o que está acontecendo agora para vocês também mais jovens é um convite também para vocês refletirem sobre o que vocês precisam mudar na vida de vocês. Porque talvez a outra vida também não era legal e a gente não sabia disso, né? E agora, né, com essa privação que a gente está tendo, a gente está podendo refletir sobre o que de fato importa. O que de fato realmente importa? Quais são as relações que realmente importam? Já que é tão raro o momento de estar com alguém, presencialmente, hoje e tal, com quem de verdade eu quero estar? Acho que essa é a pergunta, porque antes era tudo fácil, né? Podia estar com qualquer um. Agora eu tenho que escolher com quem eu vou estar, com quem eu vou correr algum tipo de risco, né? Louco falar isso, né? Porque algum tipo de risco a gente vai correr, né? É mais ou menos como uma gripe forte, né? Assim, ninguém quer ficar gripado, né? Mas se a gente não sair de casa, a gente não fica, não corre risco de pegar essa gripe forte, mas a gente não vive também. Só que a gente não vai se meter num lugar onde está todo mundo, né, resfriado, porque isso vai levar a gente a ficar de cama, etc. Tal, né? Não estou minimizando hoje o que é o Covid, né? Mas, sobretudo, para os mais jovens, para pessoas vacinadas, na maior parte das vezes é isso que acontece, né? Mas, mesmo assim, a gente precisa fazer escolhas. Então, acho que vocês jovens estão tendo a oportunidade de refletir sobre quais as escolhas diferentes que vocês fariam nesse regime de exceção, né, de privação da liberdade.
Com certeza. E o que você sugere para os jovens que ainda não têm certeza da carreira que escolheram? Aqueles que não têm certeza se estão no caminho certo e estão em busca de seus propósitos. E já vou juntar com uma próxima pergunta: como lidar com as frustrações de não ter se encontrado ainda? Essa seria legal, né, se eu tivesse a resposta de $1 milhão, né, que é responder assim, dar a dica de agora é só seguir essa dica e vai dar tudo certo, né? Bom, quando eu olho pessoas na minha faixa etária, né, já mais próximas dos 60, ou seja, já meia-idade, caminhando para serem considerados idosos, do que jovens propriamente dito. Eu vejo pessoas que se reinventaram várias vezes em termos profissionais, né? Eu vejo poucas pessoas que lá atrás apostaram, né, e estão exatamente na mesma aposta até hoje, né? Eu vejo pessoas que, como eu, que fizeram apostas porque fazia sentido naquele momento determinada aposta, né, determinada profissão, etc. Tal. Só que a vida, né, tem uma frase também que eu gosto que a gente faz planos enquanto Deus ri da gente, né? Eu acho que é importante fazer um plano para a gente ter, né, um lugar, né, uma direção para qual caminhar. É para isso que serve um plano, né? Mas a gente não pode se apegar demais a ele, porque às vezes, né, conforme a gente vai executando aquele plano, a gente vai descobrindo coisas novas sobre o plano que a gente desenhou e sobre nós, que fazem com que a gente fale, nossa, mas não é isso que eu quero, né? Então, esse lugar de, puxa, eu não sei se ainda eu estou no meu lugar de vocação, se eu estou realmente, não sei exatamente o que eu quero. A descoberta talvez venha menos do plano e mais da execução de qualquer plano, não importa o plano. O que importa é executar qualquer plano que seja, porque a execução em si vai te colocar num lugar de aprendizagem, né? Eu brinquei que eu tentei ser engenheiro, mas eu nem cheguei a fazer a faculdade de engenharia. Eu vim de uma família muito simples, né? E naquela época o sonho dos pais é que o filho tivesse um emprego rápido, logo. Então eu fui fazer um curso técnico de mecânica de precisão no Senai, porque isso tinha a ver com arrumar um emprego logo. Eu ia sair do curso técnico já empregado. Mas, como eu não sabia o que fazer, falei, nossa, vamos experimentar. Odiei. Então, eu disse que foi muito bom, porque descobri fazendo algo que eu não queria, ou que eu não tinha vocação, eu descobri qual era uma das minhas vocações, né? Porque nas aulas, as aulas de português eram as aulas que eu mais gostava. Eu fazia redações escritas, porque a gente não usava computador, com 18 páginas. Assim, a professora falava assim, acho que você não está no lugar certo. Então, mas eu fui fazer o curso. E ao fazer o curso, eu descobri um outro caminho. Então, primeiro, né, não precisa se desesperar, porque a sua vocação provavelmente vai mudar muitas vezes. E está tudo bem, né? Está tudo bem, vai mudar, vai se, né, conforme você vai realizando coisas, trabalhando, fazendo coisas, você vai descobrindo qual que é a sua vocação. E essa é uma vocação que vai se alterar ao longo dos seus estágios de vida, porque a gente vai amadurecendo, a gente vai tendo, os nossos valores também vão se modificando, as nossas preferências, aquilo que a gente tolera, aquilo que a gente não tolera, aquilo que a gente sente muito prazer, aquilo que a gente não sente muito prazer em fazer. E isso, a vida vai falando assim, nossa, Fábio, eu sei que você pensou que poderia ser engenheiro, depois você achou que você ia ser jornalista. Nossa, mas biologia é legal também, né? Sistema nervoso, evolução. Depois dos 40 anos eu fui estudar biologia. E hoje eu brinco que eu sou mais biólogo do que jornalista, né? Mas um biólogo Nutella, né? Um biólogo que não entende tanto de planta, mas que gosta muito de evolução humana, que gosta de estudar emoções, sistema nervoso, outras coisas da biologia. E você vai vendo mesmo que uma carreira biologia, né? Você tem tantas infinitas possibilidades, né? Marketing, você tem tantas infinitas possibilidades, direito, por aí vai, né? Então, quem ainda não se descobriu, parabéns, está no mesmo lugar que eu. É um eterno redescobrir. É só não ficar angustiado, na verdade, né? Angustiada, né? Porque, eu não sei se é isso ainda. Parabéns, você está num lugar que todo mundo deveria estar. Ficar curioso em saber, né? Para descobrir. Sempre está descobrindo. Mas, pô, foram 4 anos perdidos, né? Ou, no caso, vai que meu filho, depois do 6º ano de medicina, descobre que na medicina não tem nenhum ano perdido em nada, porque esse período da faculdade
você cria novas amizades, você conhece professores que te inspiram, né? Você tem conhecimentos que te ajudam a ser mais feliz. E tem coisas que falam, nossa, isso não tem nada a ver comigo. Ótimo, descobriu. Então, vá tateando, né? Então, não se desespere. E, Fábio, qual você acredita ser a importância da experiência e da vivência no nosso dia a dia para a construção do nosso futuro? Você acha que ajuda? O que você acha? Hoje em dia, né, já falo há alguns anos, falar sociedade maker, né? Que são os fazedores de coisas, né? Na China é muito assim, né? No Vale do Silício, todo mundo monta uma startup antes dos 20 anos, né? Aquela coisa assim. Eu acho que o que está por trás disso é justamente se entregar um pouco ao fluxo da vida, né? Para mim, a experiência é você se permitir testar, né? Testar um pouco as possibilidades, né? Teve uma pessoa que eu gosto muito, que é um Romero, que não é o Brito. O Romero Brito acho que tem seu valor, mas chama Romero Rodrigues. Ele foi o fundador do Buscapé, né? Um dos primeiros sites de busca. E ele ficou, sei lá, milionário com 20 e poucos anos, antes dos 30, porque foi o primeiro caso no Brasil de uma startup digital que foi comprada, né? E uma vez eu tive a oportunidade de conversar com ele, de entrevistá-lo para uma série de conversas que a gente estava realizando na minha consultoria. E ele fez uma crítica a um pouco uma febre, né, às vezes juvenil, de não se permitir viver uma experiência e viver a frustração, às vezes, que a experiência gera e já querer pular para outra, né? E ele falava que, às vezes, ele entrevistava algum jovem para trabalhar na organização dele, porque ele agora tem várias outras empresas no mundo sempre de tecnologia. Ele falava assim, me conte um pouco sobre você. Daí a pessoa tinha 4 anos de experiência profissional e tinha trabalhado em 10 empresas, né? E aí ele falava assim, mas tá bom, você passou por essas empresas, mas o que você viveu em cada uma delas? O que você aprendeu? E aí as pessoas não tinham nada para falar, porque não dava tempo de ter a experiência, de ter o aprendizado, né? Então acho que a importância da experiência não são os anos que você fica, tal. É muito mais de verdade você mergulhar naquilo que você está fazendo e aproveitar, assim, e tem um tempo. É como uma relação afetiva, né? A relação afetiva ela se torna algo a mais se existe um tempo onde duas pessoas suportam esse diferente, esse tão diferente do outro, né? A ponto de, nossa, ela me desafia a outra pessoa, mas ao mesmo tempo é um espaço onde esse desafio, esse às vezes não para mim, né? Esse outro jeito de ser me desafia também a aprender a me deslocar desse lugar que eu estou quentinho para um lugar, né, de desconforto, de aprendizagem, não? Então a experiência em si, sem nenhum demérito da teoria, da universidade, do estudo, ela é o lugar onde você vai ser confrontado com a vida como ela é, né? Porque a universidade, claro, ela te ensina muita coisa bacana e deve cada vez mais se aproximar do mercado e tal. Só que é o mercado, né? É o viver cotidiano que vai te ajudar a dizer como que é de verdade essa sua profissão e como você sustenta muitas vezes a frustração de não estar naquele mundo maravilhoso, né? Porque não existe esse lugar, né? O que existe é o mundo, né? Como diria o Shakespeare, com cheio de som e fúria, né? Esse mundo está o tempo todo em erupção em termos de oportunidades e aprendizados. E às vezes né? Porque com erupção, né? Às vezes queima, né? Às vezes é uma experiência que vai deixar uma cicatriz. Então a importância da experiência eu diria, é tudo, né? É ela que vai te ajudar a realmente ter mais clareza a cada momento daquilo que faz sentido para você, né? E aí um disclaimer, né? Eu costumo ajudar pessoas e organizações a refletir sobre propósito, mas nos últimos anos eu tenho ajudado as pessoas a não refletir sobre o propósito, porque essa pergunta sobre o propósito de vida é uma pergunta muito pesada. Ela gera muita responsabilidade, né? Difícil você pensar sobre isso. Agora, você pode mudar um pouco a pergunta, né? Em vez de ser o propósito, qual é o propósito de vida, é sobre aquilo que está acontecendo na sua vida, que você está escolhendo fazer, se faz ou não sentido. É uma pergunta tão poderosa quanto, e ela é uma pergunta mais possível de ser respondida no presente, sem gerar
uma pressão muito grande, né? Porque o propósito de vida, eu estou com 55, não sei ainda. E suspeito e duvido das pessoas que, com a minha idade ou mais velhas, às vezes sabem qual é o seu propósito, né? É uma pergunta, talvez ao final da vida, naquele último momento, falar assim, nossa, descobri. Né? Até lá, é uma experimentação permanente e é uma pergunta assim, o que eu estou escolhendo para o meu viver hoje? Tipo de trabalho, relação afetiva, o lugar que eu moro, faz sentido para mim hoje ou não faz sentido? Né? Essa é uma pergunta mais, entre aspas, tranquilizadora, digamos assim, do que a pergunta do propósito de vida. Então, minha sugestão é que não façam essa pergunta. Bom, entramos no mês de setembro agora, um mês que a gente fala muito sobre a depressão e a importância do autocuidado. E, Fábio, como você acredita que as pessoas podem pedir ajuda com relação à saúde mental delas? E como a gente pode ajudar pessoas que estão passando por isso? Acho que o primeiro desafio é reconhecer que nós vivemos numa sociedade onde a cultura reinante é a cultura dos super-heróis, das pessoas que dão conta, né? Os nossos ídolos corporativos são assim, são os caras da galáxia, né? São os caras e as caras da galáxia, né? Steve Jobs, Bill Gates, são bilionários ou são pessoas que morreram jovem e lutaram por uma causa, né? Então a gente vive ainda numa sociedade onde a cultura predominante é a cultura do não importa o que você viva, o que você esteja passando, né? Levante-se, né? E mostre que você é super poderoso, super poderosa e vai ser capaz de lidar com tudo, todos os seus desafios, etc. Tal, né? Então, numa entrevista de emprego, né, é bacana você falar dos desafios que você superou, você caiu e se levantou, né? Então, todos os lugares que você vai, a gente é, de alguma forma, estimulado a, a não pedir ajuda, né? A gente até oferece ajuda bastante, porque ser altruísta é bonito, né? É bacana, você ajuda as pessoas e tal, mas pedir ajuda, né? Será que é mimizento, mimizenta? Aí vão adjetivos aí, pessoa fraca, né? Será que ela dá conta desse novo trabalho que ela vai ter? Nossa, ela não está indo bem na faculdade, né? Será que ela tem? É uma pessoa doente, né? Só que assim, as pessoas normais, né? Vou usar agora a expressão normal, são as pessoas que adoecem. Adoecem do corpo, adoecem da cabeça, porque o que às vezes a gente vive não é normal. Então, não é normal parecer normal numa situação não normal. Isso é loucura, né? Então, acho que a primeira coisa é o desafio de você ser contracultural. É uma expressão muito comum dos anos 60, né? É assim, porque tem uma cultura ainda reinante, que é a cultura de não pedir ajuda, é mal pedir ajuda, né? Então, você vai ter que lutar um pouco contra essa cultura a favor da biologia, da natureza. Porque na natureza são ciclos. Às vezes você está a 1000, às vezes você não está a 1000, né? Você está down, né? Então, acho que a primeira coisa é essa. A segunda, eu acho que é manter uma rede próxima, né? Todo mundo precisa de uma rede de apoio. Todo mundo tem que estar numa rede de apoio de alguém, né? Ter a sua rede de apoio, que é um lugar onde a gente pode falar assim, eu não estou dando conta. E você não vai ser criticado, nem criticada por causa disso. Pelo contrário, amiga, amigo, nossa, eu estou percebendo, você não precisa nem falar, estou sentindo. Eu vou te ligar todo dia para saber como você está, né? Porque às vezes as pessoas realmente não pedem ajuda, mas se a gente está conectado com alguém numa rede de intimidade, a gente percebe, porque o normal é aí, tudo bem? Tudo bem. Bom dia, né? Ninguém fala tudo mal, né? Ou vou falar que eu estou mal numa situação onde eu tenho intimidade, eu tenho uma rede de relação íntima, né? Então, a gente não precisa dar dica para ninguém oferecer ajuda. Todo mundo adora oferecer ajuda, né? Acho que a dica é como pedir ajuda, né? Porque as pessoas não são estimuladas a pedir ajuda. Então, acho que é isso, né? Refletir primeiro que você não vai ser reconhecido quando você pede ajuda, não vai ganhar medalhinha, né? Infelizmente.
que deveria, né? E mantenha as pessoas que importam, mais uma vez esse tema, né, próximas a você, porque se elas estão próximas a você pelo olhar, por algo que você está dizendo, algum comportamento, elas vão perceber isso e, né, e oferecer ajuda. A gente nunca pode viver a dor do outro, o sofrimento do outro, a crise do outro, mas a gente pode estar do lado. E quando você está vivendo uma crise, você está vivendo uma situação de depressão, saber que tem alguém próximo a você já é algo que começa a ser um processo de ajuda, né? Porque depressão em si, a depressão não é só um momento down, né? A depressão é uma doença, né? Então, além de ter alguém ao lado, né, você precisa de um tratamento e não precisa estar envergonhado de tomar remédio, de fazer um tratamento. Na minha família, por exemplo, os meus pais sofriam de depressão, eu tenho uma irmã que sofre de depressão, eu sofro de depressão, então eu tomo remédio, eu sou ajudado, né? Eu medito, né? Tem todas as outras coisas que a gente pode fazer sem precisar se sentir melhor, né? E normalmente as pessoas que a gente admira, etc. tal, muitas delas, né? Porque elas às vezes ficam muito visadas, etc. tal. Isso é o outro lado, né? Da moeda. Elas às vezes sofrem de depressão silenciosamente, né? Só que imagina ela poder ir a público dizer. Às vezes você tem algum influenciador, alguém que fala, nossa, eu tenho esse problema, né? E isso é curativo também, curador, né? No aspecto de se aquela pessoa tão poderosa, ela também precisa de ajuda, eu também posso de alguma forma pedir ajuda, né? Porque acho que o mundo dos influenciadores às vezes influencia a gente muito mal. Teve até o caso recente de uma mãe que eu não lembro agora, mas era uma menina que tinha 2 milhões de seguidores, é um caso que foi divulgado aí na internet, e a mãe bloqueou todas as redes porque a menina estava ficando doente. A menina tinha 14 anos, 15 anos, 2 milhões de seguidores, era uma influenciadora. Estava ficando doente, porque ela começou a viver uma vida que ela era incapaz de ser aquela pessoa que ela dizia para os outros que ela era, e ela começou a sofrer muito com essa mentira que ela mesma estava criando para a vida dela, né? Então, acho que muita gente está vivendo isso também. Eu ia até perguntar, mas acredito que você já até tenha respondido um pouco, qual a importância de uma boa conversa, né, numa situação como essa, entre família ou entre amigos. Às vezes uma conversa é muito bem-vinda, né? E é desafiador, né? Porque a gente meio que está adestrado a não escutar, né? Quando a gente fala em conversa, é umas coisas que eu vou falar, você não vai escutar, aí vai ser sua vez de falar, eu não vou escutar, e aí não vai ter uma conversa, né? A palavra conversar ou versar com tem a ver como, né? A origem é como se a gente fosse, né, dar uma volta juntos, a gente vai dançar juntos, eu dou um passo, você dá um passo. Dependendo do seu passo, você dá um passo para a esquerda, eu posso ir um pouquinho à esquerda, você dá um passo à direita, eu posso ir um pouquinho à direita. Então, o conversar ou versar com tem a ver com esse espaço, né, de profunda presença e escuta, né, onde eu não estou preocupado com o que está acontecendo no meu celular, eu desliguei o meu WhatsApp, né, eu deixei longe de mim e tal, eu estou aqui num lugar onde eu estou prestando atenção em você escutar, tem a ver com usar todos os sentidos, né, não só a minha audição, né, tá ali olhando os seus olhos ou, né, percebendo os seus gestos, né, se for presencial, sentido também um pouco o ar, né? Como é que está esse ar aqui? Sua respiração está ofegante, significa que você está nervosa, preocupada, né? Então, acho que a importância de conversar, primeiro, é como eu crio um espaço onde eu estou presente para o outro. Né? A palavra presente é tão linda, né? Eu dou o meu presente de presente para esse outro ali, aquele momento ali, né? Eu dou a minha presença para o outro. É só isso, né? Conversar, então, tem a ver com esse espaço. E é muito difícil, né? Porque o mundo das redes sociais ele foi constituído para ser rápido e líquido, né? Tudo passa muito rápido. Então não dá tempo de eu estabelecer esse lugar, porque exige tempo, né? Aquela coisa né, não sei quantas de vocês, né? Mas do pai ou da mãe ler uma história para o bebê ou do avô fazer isso, né? Tem um tempo e tem um ritmo que é diferente desse aqui. O conversar não está nesse daqui, né? Está num outro tempo. Um pouco o que a gente está fazendo exatamente agora. Como eu desacelero, né? Com uma música, né? Para que aquela pausa
entre uma palavra e outra também possa ter o seu significado e trazer algo como experiência para mim. Interessante, né? Então, tem primeiro esse espaço de dar de presente a minha presença para o outro. O segundo, que é tão desafiador quanto, é que, e isso mais uma vez as redes ajudam a gente a ir para esse lugar, né? A gente começa a ter opiniões tão firmes sobre as coisas que a gente acredita que as nossas opiniões são a verdade, né? Então, o que eu acho do outro é a verdade, o que eu penso sobre as coisas é a verdade, e isso me impede de conversar com o outro, porque o outro também vai trazer as suas verdades, né? E se eu não tiver o mínimo de curiosidade para entender as verdades do outro, eu não vou também conversar. Vai ser só um despejo de verdades de um lado e de outro, né? E para ver quem é mais poderoso, quem ganha, né? O conversar não é um jogo de resta um, né? Eu digo que uma boa conversa é quando você traz a sua perspectiva, o outro traz a perspectiva dele e os dois saem com, no mínimo, duas perspectivas, né? Idealmente uma terceira, que é uma perspectiva nova, que surge dessa conversa aberta. E os dois aprendem não só a perspectiva do outro, mas surge dessa conversa uma terceira perspectiva. Esse é o diálogo, né? É o processo onde a gente aprende, né? Se eu vou para uma conversa já certo do que eu sei, eu perdi meu tempo, porque eu saio da conversa exatamente com o que eu já tinha. Coisa chata, né? Eu sempre falo, nossa, eu consegui conversar com outro e sair de lá com a certeza que eu tinha antes. Nossa, que bom para você, né? Você ficou no mesmo lugar, é isso? Você ficou uma hora lá conversando com o outro. É como se tivesse perdido uma hora, é isso que você fez nessa conversa? Então, acho que também pensar com uma vida tão preciosa, né? Como eu posso, se eu vou conversar com alguém mesmo, eu me coloco, porque eu posso escolher não conversar também, né? Também é uma escolha. Eu não quero conversar com aquela outra pessoa, ela me faz mal. É uma escolha também. Agora, se eu escolho conversar com alguém, mesmo que tenha, a pessoa vai dizer perspectivas que eu me sinto ameaçado, como eu uso esse tempo para aprender algo? Ou seja, me deslocar no tempo, né? Eu era um antes dessa conversa, agora sou outro depois dessa conversa. Aprendi algo novo, né? Então, acho que tem muito de intenção no conversar, né? E quando essa intenção realmente é colocada, o outro sente, a outra pessoa sente. Pelo menos eu acredito isso. Eu faço isso bastante e percebo alguns deslocamentos quando eu de verdade consigo conversar, porque muitas vezes eu não consigo e tem uma coisa esquisita, fica esquisito, né? Alguma coisa aqui não está legal. Bom, eu acho que as pessoas estão cada vez menos tendo diálogo, menos conversando, e você acredita que as pessoas estão cada vez mais perdendo a conexão entre elas, assim, mais distantes entre si, sem demonstrar sentimento, mais afastados? Bom, eu comentei que eu, além de jornalista, me julgo ainda jornalista, eu também sou biólogo. Depois dos 40 anos eu fui estudar biologia. Eu fiz uma formação aqui no Brasil de 3 anos, chamada Biologia Cultural, e depois eu fui estudar no Chile e fiz meu mestrado no Chile, em Santiago, já faz alguns anos isso. E o que eu aprendi, entre muitas coisas interessantes, é que nós, Homo sapiens, para a gente ter existido e se desenvolvido como Homo sapiens, a gente teve que desenvolver um determinado tipo de dinâmica relacional com outros seres, outros primatas bípedes, né? Que a gente teve que passar um tempo juntos para conseguir fazer com que o nosso cérebro crescesse, mais do que outros primatas, né? Por exemplo, os bonobos, que são os primatas mais próximos a nós, né? Seriam tipo parentes distantes, né? Mas e para que o nosso cérebro realmente conseguisse então se desenvolver, a gente precisou passar um tempo juntos com outros seres como nós. E para a gente passar um tempo juntos, a gente teve que desenvolver um tipo de dinâmica relacional, né, que tem a ver com curiosidade, com respeito, com admiração, com insistência na relação. Não, eu não vou desistir dessa relação, tudo mais tal, né? Para que o nosso cérebro se desenvolvesse. Então, essa questão da conexão, ela não é uma questão cultural, ela é uma questão biológica. Para a gente continuar existindo, toda espécie tem o que a torna possível, né? O que torna o ser humano possível é essa capacidade que a gente desenvolveu e que a gente ainda tem de se conectar.
Então, se a cultura, de alguma forma, faz com que a gente fique cada vez mais fragmentado, né? Tem algo dentro de nós, que é o nosso DNA, a nossa biologia, que, né? Até mesmo quando você faz essa pergunta, fala, será que a gente... Ela vem de um lugar de autopreservação. E que bom que ela vem. Porque a crise, né, quando a gente se desconecta muito, é que é o momento de refletir sobre o que eu tenho que fazer para me conectar. Né? É ótimo, é muito louco falar isso, né? Quando a gente vai para o outro extremo, a gente fala, não quero isso. Isso não me faz bem. E quando eu falo de evolução, eu estou falando de biologia, eu estou falando de conservação de bem-estar. Nós precisamos de conexões fortes para a gente produzir os químicos internamente que nos fazem bem. Né? A ocitocina, que é o hormônio do amor, tem a ver com a relação. A gente precisa de ocitocina. A gente precisa de muitas outras endorfinas que vêm da conexão com o outro. Então, assim, eu não tenho este medo, né? Porque a cultura pode nos impelir para um lugar, mas a nossa biologia, o nosso humano primordial, ele nos leva outra vez a essa necessidade e a gente quer atender de estar conectado uns com os outros. Bom, agora mudando um pouco de foco, o mundo está mudando muito e eu queria te perguntar quais você acredita que sejam as profissões que irão surgir no futuro e qual a importância de saber se adaptar com relação a elas no futuro? Essa também é uma outra pergunta de $1 milhão, tem várias aqui, né? E acho que muitos profissionais, muitos consultores, muitos filósofos se debruçam sobre que profissões devem vingar, né, nesse mundo em transformação, né? Eu sou mais simplista. Eu acho que quando eu olho a ficção científica que se transformou no nosso mundo, né, tem duas grandes áreas. Claro que elas não são separáveis, mas tecnologia e pessoas, né? Quando a gente olha para o que está acontecendo no mundo, né? Então, ou você vai trabalhar com tecnologia, vai programar robôs, né? Vai ter profissão de coach de robô também, né? Porque ele vai precisar aprender com o humano, e tal, né? O mundo digital também, né? Que essa digitalização da vida vai seguir gerando muitas oportunidades para quem quiser trabalhar também nesse lugar. E tem o outro mundo, né? Que a gente percebeu, né? Com o efeito da pandemia, né? Por exemplo, o fato da gente estar todo mundo conversando mediado, né? Por interfaces digitais, né? Pelos Zooms da vida, né? Faz com que quando a gente tem a oportunidade de estar olho a olho com alguém, né? Que a gente consegue estar, o quão valor a gente percebe nisso, né? Então, por mais que a tecnologia vai continuar sendo, né, um espaço de excelentes oportunidades para quem quer abraçar algum tipo de profissão de sucesso, de futuro, eu vejo também as relações humanas, né, as profissões ligadas realmente a competências humanas que os robôs ou nunca vão conseguir, ou vão demorar muito tempo para conseguir copiar, tipo profissões ligadas à empatia, né? Falam muito dos robôs, que os robôs, assim, inclusive a ficção científica tem dificuldade de mostrar robôs empáticos, né? Eles têm que ter uma coisa meio humana, né? Tem que ser meio um Robocop para conseguir ter empatia, né? Tem que ser um misto entre robô e biologia, né? Entre tecnologia e biologia. Então, qualquer profissão que você precise mergulhar em temas muito humanos e, portanto, de difícil replicabilidade através da tecnologia, como, por exemplo, pessoas que cuidam de pessoas, né? Esse lugar de cuidados essencial, né? Cada vez mais, se a gente pudesse olhar para a pandemia e ver as profissões que cresceram muito, certamente profissões relacionadas à tecnologia digital, né? Logística, né? Tudo passou a ser distribuído, né? Comprado virtualmente, distribuído através dessas plataformas, né? De e-commerce. Então, certamente muito forte. E tudo que tem a ver com pessoas, né? De cuidar de pessoas, conversar com pessoas, entender as pessoas, né? O humano. Então, sociologia, super importante. Olha que louco, filosofia, psicologia, né? Publicidade e propaganda, né? Para entender né? Como é que vai ser esse mundo novo das marcas num lugar onde não basta apenas ter um bom produto. Eu tenho que ser uma marca que faz algo bom para o planeta também, né? E os meus executivos, quando eles falam em nome da empresa, eles também têm que
ter essa clareza, essa ciência do de como falar, de como incluir pessoas. Então, por exemplo, quem trabalha com diversidade e inclusão, você percebe um crescimento enorme nas organizações de pessoas com cargos novos, né? Por exemplo, você tem hoje, que não tinha no passado, diretor de diversidade e inclusão, você tem diretor de ESG, que é a sigla para ambiente, social e governança, que é uma outra forma de entender sustentabilidade. Então, sustentabilidade é muito forte também, né? Eu não saberia especificar exatamente qual vai ser a profissão, mas eu sei que estas áreas são as áreas que são mais exigentes hoje em termos de demanda, né? Justamente por causa daquilo que a gente falou. De repente, quando a gente vai demais para um lado, né, a gente começa a perceber o valor da outra e fala, não, calma, gente, a gente precisa colocar outra vez gente aqui para trabalhar nisso, trabalhar naquilo, tudo mais, né? Então, eu acho que a gente foi bastante para o mundo digital, de tecnologia, que precisa ainda de muita gente para trabalhar nessa área, e, ao mesmo tempo, quando a gente foi demais para falar assim, nossa, mas se for só isso, não vale a pena. Então, a gente vai para o outro lugar, né? É o lugar que complementa, no fundo, parece o contrário, né? Quando eu falo assim, coisas que os robôs ainda não têm dificuldade de aprender, como empatia, né? como temas mais reflexivos e menos fazer conta, né? Porque o robô basicamente ainda segue fazendo conta, né? Não tem uma reflexão. Será que, né? A reflexão deles, entre aspas, reflexão não é uma reflexão, é baseada em dados, né? Cálculos, né? Quando a gente está olhando, conversando com alguém, a gente não está fazendo cálculo. Eu não estou assim olhando para a pessoa, ela fala uma coisa, eu estou pensando, não estou fazendo 1 mais 1 igual a 2, eu estou pensando assim, nossa, estou sentindo algo diferente no meu corpo, né? Senti aqui meu peito, né, ficar mais acelerado, tal. Isso tem a ver com empatia, neurônio espelho, né? Quando acontece algo que me toca, o outro fala, isso me toca, com vulnerabilidade, né? Então, tem muita coisa bacana. É só tomar cuidado e não querer fazer a mesma coisa que os robôs já fazem muito melhor que a gente, tipo fazer pesquisa acadêmica, né? Assim, ou tomar decisões, né? Do ponto de vista de quem faz direito, né? Tem algumas decisões que certamente vão poder ser tomadas por robôs. Tem, por exemplo, eu sou jornalista, tem robôs escrevendo já matérias, né? Juntando coisas, tal. Às vezes a gente lê, a gente nem sabe, mas a matéria mal escrita, né? É porque o robô ainda não tem um estilo bom de escrever. Ele ainda não tem. Ele terá. E eu sei disso. Ele vai escrever bem, o robô, né? Mas talvez ele não consiga imitar o meu estilo, né? O meu estilo é só meu. Então acho que cada um vai ter que descobrir também qual é o seu estilo pessoal, né? Sei lá. 1000 coisas. Brincando aqui com isso. Com certeza. E, bom, Fábio, para finalizar, a gente vai perguntar se tem algum projeto futuro para compartilhar com a galera ou alguma última dica que você quer dar para os jovens. Legal. Acho que eu vou emendar as duas coisas, né? Ter projeto futuro ou um sonho futuro é o que todas as pessoas no universo deveriam ter. Pode ser simples, não precisa, né? Porque a gente está sempre cuidando do presente, porque é no presente que a gente vive, né? O passado já foi, a gente fica reinventando o passado, contando histórias fictícias sobre o passado, mas ele já não existe mais, né? Então, quando a gente lembra dele, às vezes a gente inventa histórias ou fica uma mágoa, etc. O futuro tem a ver com... Tem um poeta latino-americano chamado Eduardo Galeano, ele uma vez falou sobre utopia, adoro sempre citá-lo, e perguntaram para ele para que serve utopia, se alguma coisa que a gente nunca alcança, né? E ele ele fez uma metáfora com o horizonte, né? Você olha para o horizonte no mar, principalmente, que você consegue ver o horizonte, assim, e se você caminhar em direção dele, você nunca vai chegar no horizonte. Mas então, para que serve o horizonte? Para que serve a utopia? Para caminhar, basicamente. Não para realizá-la, para caminhar, para você poder sair de um lugar que você está hoje e está sempre buscando. Então, eu sempre tenho projetos novos, sempre tenho algum, né? Eu vou voltar... eu fiz muitas lives ano passado, fiquei cansado de fazer, então a semana que vem eu vou voltar com as minhas lives, chamadas Conversas em Fluxo. Eu convido amigos, pessoas que eu gosto, que eu conheço ou que eu admiro, personalidades ou não, não importa, para ter uma conversa de verdade, onde a gente só tem uma pergunta combinada,
e mais nenhuma pergunta. A gente faz a pergunta e durante 1 hora conversa sobre aquilo que aparecer e emergiu o tempo todo no presente. Eu nunca sei exatamente para onde as conversas vão, então eu vou voltar com esse projeto. E um projeto novo, que é uma oficina de escrita com uma poetisa e cantora amiga minha. Nós dois vamos fazer isso juntos, uma oficina aberta de escrita chamada Reolhar, né? Que tem a ver com muitos estímulos que a gente vai usar, estímulos da natureza, estímulos de outras músicas e um monte de outras coisas para ajudar as pessoas a desenvolverem a sua veia artística, né? Todo mundo é artista, mas fica às vezes esquecendo. E tem um projeto que está o tempo todo sendo desenhado. Eu e minha esposa, a gente fez 25 anos de casados em dezembro do ano passado. A gente ia ficar 3 meses viajando e, obviamente, a pandemia derrubou a gente. Então, tem o projeto de ainda essa viagem acontecer. A gente fica projetando, agora vai ser 2022, né? Já lá desenhando a viagem, etc. Tal. Quando chegar em 2022, a gente vai ver se a gente vai conseguir realizar essa viagem ou não, mas tem que ter a utopia mesmo, né? Então, acho que a dica para vocês, né, e outros estudantes, tudo é viver no presente, entregar as coisas chatas, às vezes, que a gente tem que entregar no presente, engolir os sapos que a gente tem que engolir no presente, para poder pagar conta, para poder sair, para poder fazer um pé de meia e poder fazer alguma coisa no futuro também. Então, é parte da vida. E ter experiências no presente. As experiências vêm, às vezes, da gente ter resiliência e capacidade de administrar a frustração em estar realizando algo que, eventualmente, não é aquilo que a gente gostaria, mas aquilo ali também está ajudando a gente a aprender. A gente aprende no amor e na dor, ponto. Né? E o tempo todo estou aqui e, não é ou, né? O tempo todo aqui, vivendo, cultivando esse lugar de presença e, ao mesmo tempo, com algum projeto futuro, né? Porque eu acho que também não é nem o futuro, o presente, do ponto de vista profissional, não é mais como era, né? Quando eu era executivo, tal, quando outras pessoas, aquela coisa assim, você veste a camisa da empresa e fica fazendo só para aquela empresa. Né? Isso daqui é a história do emprego nos últimos 300 anos, né? Eu diria que agora já não é mais, né? Você trabalha para uma empresa a maior parte do tempo, mas você tem outras atividades até profissionais também, né? Eu acho que isso é um mundo novo. E que eu diria que as pessoas têm que estar assim abertas, porque já está acontecendo. Então, você jovem, né, saiba que é isso. Só que isso não significa fazer 20 coisas e não entregar bem nenhuma, né? Significa que não é 100% uma coisa só, não é 100% um monte de coisa, mas vai ser alguma coisa ali no meio do caminho, cada um tem que encontrar, né? Você vai ter uma atividade profissional talvez mais que te ocupe mais tempo, e talvez tenha uma outra completamente distinta, né? Aquela coisa de você trabalha como, eventualmente, publicitária e também gosta de cozinhar e tem uma cozinha orgânica que você tem um aplicativo que entrega para você. E está tudo certo, né? Então, é isso. Fábio, muito obrigada por ter participado. Tenho certeza que a galera vai curtir bastante. Foi um assunto muito legal. E também ia te dar esse espaço para você divulgar suas redes sociais, seus livros, onde a galera pode te encontrar aí para ver as lives também. Eu descobri que Fábio Betti tem um monte. Tanto é que eu convido os meus homônimos italianos, a maior parte deles é italiano, para ser meus amigos no Facebook, para saber que esses outros Fábio Betti andam falando no mundo, para não falar nenhuma bobagem, depois, né, fica nas minhas costas. Então, eu tive que adicionar, para ser descoberto nas redes sociais, mais um nome. Eu tenho vários nomes, né, brincando aqui, mas Fábio Betti Salgado, tá? Então, Betti com 2 T's e tal. Aí vocês me acham nas redes sociais, no Insta, no Facebook, eu sou facinho, normalmente eu aceito convite da galera para a gente poder interagir. E também no YouTube, né? Estou com o Fábio Betti Oficial, como se, né, para deixar os outros Fábio Bettis, eles são fakes, né? Brincando aqui, os meus homônimos no mundo, o Fábio Betti Oficial. E aí tem um monte de vídeos, né? Um monte de entrevistas que eu fiz com outras pessoas interessantes, políticos e pessoas comuns como a gente também, para a gente poder aprender juntos, né? Porque acho que o conversar, mais do que tudo, é um lugar onde a gente dá volta junto com o outro e aprende. Então, tem vários espaços aí de aprendizagem que eu estou oferecendo para as pessoas. Só cola, vem cola, tá bom?